bem-vindos ao mais artisticamente divertido canal do YouTube. Hoje nós vamos falar então da história das academias. Então, a academia, esse órgão oficial, essa instituição. Então, por exemplo, como a Academia de Desenho de Florença, como a Academia Real de Pintura e Escultura de Paris, como existia em Londres, como existia aqui no Brasil também, e que foi muito importante aí para todo um período da história da arte, então em vários sentidos, como a gente vai ver, e que deu o nome a tal da arte acadêmica, que a gente vai entender o que é também. Então a gente tem que saber que a primeira academia de arte foi criada em Florença em 1563 e dentre os seus fundadores tinha, por exemplo, o Giorgio Vasari, que eu já falei aqui no canal sobre o livro dele, sobre os mais excelentes pintores, escultores e arquitetos. Ele é considerado um dos primeiros historiadores da arte e ele era artista também. E o Bronzino também participou da fundação dessa academia, que era também um artista bastante importante no maneirismo. Então aqui, em 1563, a gente está no maneirismo, que é um período que, segundo alguns, vem depois da Renascença, né? Um outro período, e segundo outros historiadores, corresponde aí ao final da Renascença. Então estamos aqui, século XVI, e cria-se então essa academia de desenho de Florença, que era chamada então Academia di Disegno de Firenze. E a gente tem que saber que Florença, então essa cidade onde foi criada essa academia, foi aí o berço do Renascimento. Então muitos grandes artistas nasceram, viveram e trabalharam aí, dessa cidade. E no maneirismo continuou sendo uma cidade muito importante e, portanto, foi fundada aí essa primeira academia de arte sob a forma de uma academia de desenho. Academias que existem até hoje, por exemplo, em Florença ainda existe a Academia de Belas Artes e em outros lugares tornou-se Escola de Belas Artes. Mas então a gente vai ver que é bem diferente da época da sua fundação. Então, inicialmente, essa Academia de Desenho de Florença, ela tinha a função de ensinar, né, novos artistas. Então, o desenho, que era considerado a base ali do trabalho artístico, e depois essa academia vai se expandir, vai ter outras artes. E essa academia, então, ela vai inicialmente existir para ensinar os jovens artistas, né, os aprendizes, e também já vai ter uma função, de certa forma, de regulamentação. Então, as obras que eram feitas para os Medici, né, que eram aí os duques de Florença, então a família que governava, então as obras que eram feitas para eles eram feitas sob a tutela da academia. E é interessante, então, que a palavra academia, né, em italiano e em português academia, faz referência então à Academia de Platão, local onde Platão ensinava os seus discípulos. Porque então, nessa época na Renascença, os artistas estavam tentando entrar aí para o time das artes liberais, então artes que eram ligadas muito mais ao pensamento, e se distanciar cada vez mais das artes manuais. Então é aí que começa a separação que a gente vai ter depois, belas artes, que são consideradas as artes maiores, então pintura, escultura, arquitetura, e as artes menores, o artesanato, as artes decorativas. Eu tenho um vídeo só sobre isso no canal, eu vou deixar o link para vocês aqui embaixo também, para quem se interessar em ver depois. Então, por isso que coloca-se esse nome, academia, porque então o status do artista, ele evolui muito durante a Renascença e ele vai se tornando cada vez mais prestigioso e mais próximo essas artes maiores, essas artes do pensamento, as artes liberais. Então, esse nome tem aí todo um significado e também ligado a essa função de ensinar, que então ali o local onde Platão ensinava. No século seguinte, uma outra academia muito famosa, muito importante, também vai nascer. Então, durante o governo do Luís XIV, na França, né, esse grande rei, o Rei Sol, um dos reis mais importantes e poderosos da história da França, cria-se então a Académie Royale de Peinture et Sculpture, então a Academia Real de Pintura e Escultura, e em vários outros lugares da Europa acabam sendo criadas academias. E o que acontece então é que essas academias vão se tornar instituições cada vez mais poderosas, tanto nesse sentido do ensino, né? Então os alunos iam lá e aprendiam, tinham uma formação oficial e aprendiam uma prática oficial. Porque a academia então tinha uma série de regras de como era correto pintar,
como era correto esculpir. Então, geralmente a academia gostava muito de temas ligados à antiguidade. Tinha toda uma hierarquia dos temas, na verdade, por exemplo, de pintura. Então, os temas mais prestigiosos eram os temas de história, então, que falava de um episódio histórico, os religiosos e os mitológicos. Depois a gente tinha paisagem, retrato, natureza morta, os outros temas que eram considerados menos importantes. Então a gente tinha toda uma hierarquia de temas, a gente vai falar ainda disso mais um pouco em outro vídeo. Então, tinha toda uma série de regras. Então, por exemplo, você não saía pintando uma natureza morta numa tela gigantesca. Não, as telas maiores eram reservadas para esses temas mais prestigiosos, por exemplo, de história, religiosos e mitológicos. Apreciava-se muito a antiguidade clássica, então toda aquela influência que vinha desde a Renascença e que vai se tornar ainda mais forte durante o neoclassicismo. Então, toda uma série, né, de regras que se baseavam aí na antiguidade, ou no que se acreditava que fosse feito na antiguidade. Gostava-se, então, de pinceladas quase que invisíveis. Então, por exemplo, na pintura, aquela textura lisa, as esculturas polidas. Então, toda uma série de regras aí, cores claras, eram muito apreciadas. Então, tinham toda uma série de regras aí. E a academia também promovia prêmios, por exemplo, para os estudantes. Então, por exemplo, o Prix de Rome, que era um importante prêmio que o artista, então, da Academia de Pintura de Paris, ele era enviado para Roma para estudar na Academia Francesa de Roma, que é muito importante por causa dessa influência da Renascença, da antiguidade e tal. Então, para ganhar esse prêmio, o jovem artista tinha que submeter ao júri uma tela. Geralmente os artistas escolhiam essas grandes telas com tema de história, algo nesse sentido, esses grandes temas, para mostrar aí suas habilidades, e um artista ganhava e era enviado então com uma espécie de bolsa para Roma. E era um prêmio muito prestigioso, que realmente mostrava que aquele artista era muito capaz. Nisso, e também toda essa parte da regulamentação, né, de determinar o que é correto na arte, o que deve ser feito, o que não deve ser feito, a academia lembra um pouco, então, as guildas que tinham na Idade Média. Até um ponto da Renascença, tinham essas guildas. Então, instituições que realmente regulamentavam também. Então, que na Idade Média, na verdade, tinham as guildas e as corporações de ofício, que quase todas as profissões, para você poder exercer num determinado lugar, você tinha que fazer parte daquilo, pagar as taxas, não sei o que, e quando era por algo, por exemplo, pintura, você tinha que passar um exame para provar que você era um mestre. Você fazia um aprendizado junto ao mestre, e depois você tinha que provar que você era bom. É um pouco diferente das academias, porque aqui a academia tem essa função de ensinar, sendo que nas guildas era um aprendiz, né, com os mestres. Não tinha essa instituição de ensino, uma escola. Mas lembra bastante também. E toda essa história das regras, né, o que deve ser feito, como deve ser feito, tinha tudo isso também. E as academias também passaram a organizar, através dos tempos, os chamados salões, esses famosos salões. Então se chamam salões, porque o primeiro deles, organizado pela Academia Real de Pintura e Escultura ali da França, de Paris, aconteceu no Louvre, que hoje é o Museu do Louvre, na época era o Palácio, e então aconteceu no Salon Carré, que era o nome de um salão que tinha dentro do palácio, então Salon Carré, salão quadrado. Por isso que passou-se a chamar esse tipo de exposição de salão. E daí vai ser uma prática constante, as academias vão organizar salões que vão ser aí muito importantes como um ponto de encontro da sociedade refinada, né? Aristocratas, os ricos. Então as pessoas vão ver ali as obras. Então essas obras que vão ser expostas vão ser só as que foram aprovadas pelo júri e que respeitam essas normas instituídas pela academia. Então, realmente é um órgão regulador, porque para você ser um artista respeitado, para você ser um artista que tem muitas encomendas, até encomendas oficiais, né, do Estado, então o que acontece é justamente que você tem que ter essa aprovação da academia. Então, nessa época, inclusive, o status do artista era de uma pessoa muito respeitada aí na sociedade, nada disso que muita gente pensa, então quando a gente pensa, sei lá, Van Gogh, a arte moderna, aqueles artistas tudo louco, que nada disso.
é uma coisa muito séria, institucionalizada, cheia de regras. E na França, no século XIX, essa instituição muda de nome e se torna Academia de Belas Artes, Académie des Beaux-Arts, porque não existia mais, né, a monarquia é abolida de vez na França no século XIX, né, a monarquia ou o império, mas essa instituição continua. O que vai acontecer então, que desde essa proliferação das academias, a academia vai ter esse papel muito importante de instituição, tanto de ensino quanto de regulamentação, e que os artistas precisam para serem respeitados. Então, fazer parte da academia, expor nos salões da academia. Então, desde o início das academias, né, com a primeira lá em Florença, até a arte moderna, né, o início da arte moderna, então no final do século XIX, a academia vai ser aí esse órgão regulador. E o que vai acontecer então, que quando a gente vai chegando para o final desse período, né, então por exemplo, já ali no século XIX, já tem vários artistas que começam aí um pouco contra. Então, inclusive tem-se muita discussão acerca de quando começa verdadeiramente a arte moderna. Mas então, com os impressionistas, a gente já tem ali o Manet, com várias obras que fazem escândalo e são recusadas para o salão oficial da academia. E muitos artistas recusados, então eles reclamam com o governo e acaba se criando o Salon des Refusés, então o Salão dos Recusados. Um salão que então os artistas podem expor, se inscreveu, mandou lá sua obra, você expõe. Não tem júri, não tem seleção. E as pessoas, a sociedade, né, as pessoas da sociedade iam na verdade para rir dessas obras. Dos absurdos, né, de não estar fazendo como se devia em relação ao que pregava a academia. Os impressionistas, vai acontecer a mesma coisa, vão ser rejeitados para as exposições oficiais e vão acabar criando as suas próprias exposições. Então, o que acontece é que a academia continua existindo, tem artistas que continuam respeitando esses ideais e seguindo esses padrões da academia, então, como se fazia no neoclassicismo. Então, é aqui que a gente tem essa divisão de arte acadêmica e arte moderna ou arte contemporânea. Porque, então, vão ter artistas que vão continuar seguindo esses preceitos da academia e outros artistas, por exemplo, os impressionistas, os pós-impressionistas, neo-impressionistas e todas as vanguardas ali do século XX, e vai ter então essa cisão. Os artistas que continuam fazendo o que a academia acha bom e os artistas que se rebelam completamente. Alguns deles até acabam estudando nas academias. Então, a academia continua tendo um papel interessante na educação dos artistas. A gente tem também muitos artistas autodidatas, por exemplo, Van Gogh, completamente autodidata, o Gauguin, vários artistas que acabam sendo autodidatas e acabam se criando outras academias, não só essa academia oficial. Então tem outras academias particulares, né, que você paga para aprender, que também acabaram sendo importantes. Por exemplo, a Académie Julian, que a Tarsila do Amaral estudou em Paris. Então acabam tendo outras academias além dessa oficial e acaba se perdendo a importância desse órgão. Porque então, por exemplo, na época dos impressionistas, a gente tinha a figura do Marchand, que era muito importante. Então vários artistas às vezes tem um começo difícil, mas depois conseguem vender as suas obras. Então, por exemplo, Monet no final da vida vendia suas obras, ele tinha uma belíssima casa, ele passou os últimos 30 anos nessa casa. Então, essa necessidade de fazer parte da academia e de expor nos salões oficiais para conseguir clientes, para conseguir encomendas oficiais, acaba se perdendo. Então é por isso que a gente fala de arte acadêmica e arte moderna ou arte contemporânea. Mas, muito importante a gente pensar que essa noção é ultrapassada, porque as academias ou as escolas de belas artes, elas se modernizaram. Então, por exemplo, em Paris, a École des Beaux-Arts, que chama-se abreviadamente de Beaux-Arts, somente, muitas vezes, é ainda uma instituição de ensino muito importante. Então, um dos melhores lugares para um artista estudar na França é a Beaux-Arts. E ela, então, se modernizou, continua tendo essa função de aprendizado que ela tinha no início, mas a função de regulamentação ela não tem mais. E ela se modernizou e realmente hoje em dia continua fazendo
parte, e por isso que não faz sentido isso de arte acadêmica e arte moderna e contemporânea, porque hoje em dia não tem mais essa história das regras da academia, precisa ser lisinho, precisa ser assim, precisa ser assado. Não tem nem mais essa limitação de pintura, escultura, arquitetura, artes maiores. Sei lá, tem artistas que às vezes podem querer trabalhar ali com bordado e botar nas suas obras. Então, hoje em dia, é algo muito menos limitante e limitado. Então, a Escola de Belas Artes, na verdade, ela ajuda aí o artista a descobrir como criar da sua melhor maneira. Muitas vezes, na verdade, tem provas, esse tipo de escola para você entrar. Então, você já tem que saber desenhar muito bem, você já tem que saber a base de um monte de coisa. E, na verdade, a Escola de Belas Artes, esse ensino superior de arte, essa graduação no campo da arte, a criação, ela vai te ajudar aí a abrir seus leques, a fazer o melhor que você pode aí como artista, vai te ajudar nisso. Então, não vai te ensinar ali o beabá, como era, inclusive, nas academias antigamente. Você também tinha que passar um teste ali para entrar. Não era só, oi, tudo bem? Quero estudar aqui. Não era assim. Preparava-se antes, já se aprendia a desenhar, por exemplo, antes. Por isso que hoje em dia é estranho falar em arte acadêmica ou arte moderna e contemporânea, como a gente vê muitas vezes ainda aqui no Brasil, alguns salões. É estranhíssimo, porque hoje em dia tudo se faz, em teoria, arte contemporânea. Então, essa separação não faz muito sentido. Então, em cada lugar, as academias foram mudando as suas funções de acordo com o local e tal, mas, no geral, a maior parte das academias que ainda existem, mesmo se não é com o mesmo nome, se é um descendente da academia, digamos, academia original, geralmente tem essa função de ensino ligado à arte contemporânea. Tem todo um vídeo aqui no canal também com a diferença de arte acadêmica e arte contemporânea. Vou deixar o link aqui embaixo também. Então, não confundir as duas coisas. Então, eu espero que é isso, que vocês tenham entendido a história das academias, por que a gente fala da tal da arte acadêmica, da importância da academia até um dado momento, da importância dos salões. Então é isso, e eu continuo aqui com a campanha em prol do Orfanato dos Orelhudos aqui no canal. Então, se você quiser agradecer ao meu trabalho que eu faço aqui no canal, vídeos 2 vezes por semana para vocês podem fazer um Pix para o Orfanato dos Orelhudos. Então, essa ONG que é nova, que resgata animais em situação de abandono ou de maus tratos, então coelhos, na cidade de São Paulo, que é uma instituição nova, mas eles já estão cheios de animais e precisam da ajuda de vocês. Então, quem puder ajudar, quem puder segui-los no Instagram, eu vou deixar aqui embaixo também, se vocês quiserem conhecer melhor o trabalho deles. Segue, curte, compartilha, comenta, manda pros amiguinhos. Então é isso, beijinhos e até a próxima!